Os vampiros são muitas vezes descritos como monstros mortos-vivos, que têm como alvo o sangue de suas vítimas inocentes. Uma olhada na história mostra que o medo das criaturas demoníacas já estava circulando no meio das pessoas comuns, muito antes da publicação do mundialmente famoso romance Drácula, de Bram Stoker. Enquanto nós sempre classificamos como lendas as histórias desses monstros imortais no reino da ficção, muitas pessoas no passado estavam firmemente convencidas de que os vampiros existiam. No vídeo de hoje, nós mostraremos quais casos misteriosos e crimes alimentaram os mitos e lendas dos vampiros ao longo das décadas. Antes de começarmos, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Frederick Ransom e Mercy Brown. Quando uma severa onda de tuberculose assolou vários estados do Nordeste dos Estados Unidos, durante o século XIX, a população procurou a causa desse inexplicável surto. Ao invés de confiar em abordagens cientificamente comprovadas, no entanto, os residentes supersticiosos preferiram encontrar a raiz deste mal no mundo do sobrenatural. Dessa forma, os vampiros foram considerados responsáveis por causar o surto de doenças infecciosas bacterianas. Qualquer um que já foi suspeito de ser uma das criaturas não mortas não tinha nada para rir desde então. O suposto criminoso seria processado e, na maioria das vezes, punido brutalmente. O caso perturbador de Frederick Ransom mostra que o puro medo de seres demoníacos até mesmo destroçou famílias inteiras. Como parte do chamado pânico dos vampiros de New England, o então jovem de 20 anos também foi vítima da tuberculose. O pai do falecido estava convencido de que o filho era realmente um vampiro. Para evitar que Frederick saísse de sua cova e depois caçasse o resto da população, seu pai decidiu tomar uma medida drástica. Ele desenterrou o corpo de seu filho com suas próprias mãos para remover seu coração do seu corpo e depois queimá-lo. Desta forma, os monstros seriam privados da capacidade de despertar de seu sono de morte e voltar para o mundo dos vivos. Particularmente notável é o fato de que os Ransoms eram uma família educada e próspera. Normalmente, o medo dos vampiros era mais comum entre a classe baixa, porém, não era esse o caso nesse cenário. Na maioria das vezes, os membros ricos da sociedade achavam que eles eram bons demais para confiar em crenças tão primitivas. No entanto, a família Ransom provou que isso não era verdade. É preciso um certo tipo de pessoa para poder desenterrar o corpo de seu próprio filho, quanto mais cortá-lo e remover o coração. Este homem foi claramente impulsionado por um medo intenso do paranormal para ter sido capaz de fazer tal coisa. É difícil para nós, hoje em dia, imaginarmos fazer algo assim. No entanto, naquela época, as superstições eram tão reais quanto a ciência é para nós hoje. Se havia rumores de que algo sobrenatural estava acontecendo, a maioria dos habitantes locais acreditava nisso. É estranho pensar sobre isso, mas é verdade. Mercy Brown. A história de Mercy Brown prova que o tempo não cicatriza todas as feridas supersticiosas. Em 1892, 75 anos após a morte de Frederick Ransom, um caso muito semelhante ocorreu em Rhode Island, uma história que fará seu sangue gelar. Mais uma vez, foi um surto de tuberculose que colocou as pessoas em pânico. Vários membros da família Brown foram infectadas com a perigosa e infecciosa doença. A mãe, Mary Elisa, seria a primeira a ser vítima. Pouco tempo depois, a filha da família, Mercy, e seu filho, Edwin, também se queixaram dos primeiros sintomas da doença. De acordo com as crenças predominantes na época, não demorou muito para que as forças demoníacas fossem culpadas pelo surgimento súbito da doença. Depois que vários membros da família Brown, incluindo Mercy, foram mortos pela tuberculose, Padre George finalmente cedeu ao impulso de seus concidadãos e permitiu que os corpos de seus entes queridos fossem exumados. Quando os transeuntes não olharam para os corpos sem vida da mãe Mary e da família Mary Olive, eles não puderam ver nada de anormal a princípio. No entanto, depois de olhar o corpo exumado de Mercy, o corpo não mostrava praticamente nenhum sinal de decadência. Na verdade, o cadáver praticamente não mostrava sinais de decomposição. De fato, ainda havia sangue no coração de Mercy Brown. Essas circunstâncias enigmáticas levaram os residentes à conclusão de que Mercy era uma morta-viva e, portanto, uma vampira.
Hoje sabemos que foi muito provavelmente a combinação do armazenamento em uma cripta acima do solo e as condições de frio congelante da primavera que retardaram o processo de decomposição. Entretanto, a população daquela época não sabia dessas causas e ainda estava firmemente convencida de suas crenças. Com Edwin Brown ainda lutando contra a tuberculose, o resto da família foi forçado a tomar medidas drásticas para salvar a vida de seu ente querido das garras de um vampiro de sangue frio. Como a superstição ditava, o coração e o fígado foram removidos do corpo de Mercy. Os órgãos foram então queimados e misturados com água. De acordo com alguns relatos, essas cinzas foram então misturadas com água e bebidas por Edwin. De acordo com a lenda, esta poção teria evitado que ele fosse vítima da doença vampírica. No entanto, apenas algumas semanas depois, Edwin perderia sua vida, também depois de sucumbir à sua infecção mortal. Quem teria pensado que beber as cinzas de seu ente querido não teria ajudado a combater a tuberculose? O fato é frequentemente mais estranho do que a ficção. Felizmente, hoje em dia, nós sabemos um plano de tratamento para a tuberculose. Naquela época, o melhor que as pessoas sabiam fazer era beber as cinzas de alguém na esperança de que isso acabaria com a maldição que supostamente teria sido colocada em você por um vampiro. No entanto, com as informações que estavam disponíveis para eles na época, você não pode realmente culpá-los por tentarem. A tuberculose é uma doença muito séria. Então faz sentido que essas pessoas tenham recorrido a qualquer meio necessário para se protegerem e a seus entes queridos da infecção, mesmo que isso significasse recorrer a tais meios perturbadores. Elizabeth Bathory. Por que a húngara Elizabeth Bathory entrou para a história como a Condessa de Sangue é mostrada por um olhar sobre os incontáveis assassinatos dos quais os aristocratas foram acusados. Em detalhes, é dito que a Condessa, nascida em 1560, atraía repetidamente jovens meninas para seus castelos, a fim de punir brutalmente as crianças inocentes de lá. Entre outras coisas, as vítimas indefesas eram amarradas, chicoteadas, cortadas, perfuradas com agulhas e tinham água fervente derramada sobre elas. Durante o posterior julgamento por assassinato, uma testemunha declarou que Elizabeth Bathory supostamente matou pelo menos 80 garotas. Outras declarações retrataram um quadro ainda mais hediondo. De acordo com elas, a condessa não só teria assassinado suas vítimas, mas também teria bebido seu sangue e até tomado banho nele. Então não é surpreendente que, pouco depois, as pessoas começaram a afirmar que viam a nobre mulher como uma vampira morta-viva. Enquanto alguns coacusados da condessa foram punidos e executados, a própria Elizabeth ficou retida em seu castelo para o resto de sua vida. A lenda é persistente de que a nobre mulher foi presa no seu quarto na torre e ainda está viva hoje. Alguns dizem que ainda podem ouvir os gritos das meninas, assim como a própria Elizabeth, em certas noites do ano. Túmulos de vampiros. Nós já lhe dissemos que o medo dos vampiros durou mesmo após a morte dos monstros. No entanto, os túmulos de vampiros descobertos até agora novamente testemunham que os cidadãos em pânico nem sempre estavam satisfeitos com a remoção dos órgãos do falecido para evitar que um dia eles saíssem de seus túmulos. Então ocorreu que os corpos dos mortos foram desmembrados e depois remontados de uma forma ridícula. A população queria garantir que os vampiros literalmente não soubessem mais onde suas cabeças estavam. Mas o furar com lanças de ferro ou colocar enormes blocos de pedra em cima deles também tinha um lugar nos rituais de enterro dos vampiros. As pedras também eram às vezes colocadas na boca dos mortos-vivos, pois acreditava-se que isso evitaria o surto de doenças perigosas. É uma loucura pensar nos limites a que algumas pessoas iriam para satisfazer suas superstições. Hoje em dia, a maioria das pessoas concorda que fantasmas e espíritos não são reais, pelo menos não de uma forma que afetaria nossas vidas diárias. Porém, naquela época, as pessoas comuns não tinham o conhecimento e a educação apropriada que nós temos hoje em dia. Agora sabemos que os espíritos e os mortos-vivos não são nada mais do que contos populares ou histórias fictícias que têm sido passadas por muitas décadas. Entretanto, na época, com o mundo em estado de pânico em que estava, as pessoas fizeram o melhor que podiam para explicar o inexplicável. Peter Blodgett.
O ano de 1725 foi quando o sérvio Peter Blagojevich morreu de uma forma misteriosa, ainda mais misterioso do que a morte súbita do homem. No entanto, foram os inexplicáveis incidentes que se desdobraram como resultado. Apenas alguns dias após o funeral de Peter, as pessoas no resto da comunidade do vilarejo afirmaram que o falecido havia retornado ao mundo dos vivos. Dizem que Peter apareceu em casa e pediu a seu filho para alimentá-lo. Na primeira noite, dizem que o filho seguiu os desejos de seu pai, quando ele se recusou a alimentar seu pai morto-vivo na noite seguinte. No entanto, dizem ter causado um terrível surto de uma praga, que matou 9 outros aldeões, assim como seu filho. Antes de sua morte, é dito que as vítimas posteriores se queixaram de sintomas inexplicáveis de exaustão. Alguns deles até afirmam ter visto Peter durante a noite, andando pelos becos da pacata cidade. Um padre local também ouviu sobre essas histórias assustadoras. Preocupado que o pânico de um vampiro pudesse levar ao caos total na população, ele recorreu às autoridades oficiais. Eles mandaram um oficial para o vilarejo para exumar os corpos e assim mostrar aos moradores que seu estado de decomposição estava de acordo com todos os poderes da terra. No entanto, isso acabaria completamente diferente do que eles haviam imaginado. O oficial ficou chocado ao descobrir que o homem mal tinha apodrecido e, ao contrário, parecia que ele só tinha dormido apenas alguns minutos atrás. Era um puro estado de medo. Ele mandou decapitar todos os cadáveres e perfurar seus corações com estacas. Ele então voltou para Belgrado e escreveu um relatório oficial, afirmando que Peter Blagojevich era um vampiro de verdade. Como nós mencionamos em outro caso, é inteiramente possível que uma simples mudança nas condições climáticas seja o que provavelmente causou o corpo do homem a permanecer tão bem preservado. No entanto, você tem que admitir que é bastante estranho que um homem possa ter sido enterrado por um longo período de tempo e não tenha mostrado sinais de decomposição natural. Seja qual for o caso, é seguro concluir que o oficial responsável pela exumação do corpo não quis correr nenhum risco, mesmo sabendo muito provavelmente que era contra o seu melhor julgamento fazer isso. Vampiro de Highgate. O mito do vampiro de Highgate é sem dúvida uma das lendas vampíricas mais cativantes dos tempos modernos. O cemitério de Highgate, um cemitério histórico em Londres, seria manchete pela primeira vez em 1969. Naquela época havia vários relatos independentes que contavam que as pessoas tinham visto uma figura grande e sombria com os olhos vermelhos entre as sepulturas. Como resultado, os primeiros rumores rapidamente se espalharam, dizendo que era um vampiro que estava tramando algo no cemitério. Para chegar ao fundo da atividade demoníaca, vários caçadores de vampiros decidiram assumir o caso, incluindo David Farrant. Armado com um crucifixo, uma estaca de madeira e alguns dentes de alho, o homem ousado foi até o cemitério à noite para emboscar o sugador de sangue morto-vivo. Entretanto, a polícia não compreendeu bem as viagens noturnas do caçador de vampiros e prendeu Farrant sem mais delongas. De acordo com suas próprias declarações, David pode ter visto o vampiro de Highgate várias vezes. Ele também descreveu o ser como uma criatura escura com olhos penetrantes. Além disso, dizem que ficou subitamente mais frio durante o encontro entre o morto-vivo e o mortal. Farrant parecia ter recorrido a qualquer meio necessário para acabar com o reinado de terror da criatura. No entanto, ele também ridicularizou aqueles que o acusaram de ser o criminoso disfarçado. Dizem que ele não só enviou bonecos de voodoo e ameaças aos policiais que lidaram com o caso do vampiro, mas até mesmo roubou e decapitou um cadáver. Por fim, o caçador de vampiros foi sentenciado a 4 anos de prisão. Com isso, o caso do elusivo vampiro do cemitério chegou ao fim. Entretanto, os rumores continuariam a circular por muitos anos. Felizmente, não parece ter havido nada de ruim acontecendo no cemitério, ou foi uma simples brincadeira, ou um fruto da imaginação de todos ao passar por um cemitério assustador à noite. Seja qual for o caso, este cemitério finalmente foi colocado para descansar. Esperemos que desta vez seja para sempre. Nos diga qual das histórias você achou a mais convincente. Além disso, nos diga, você acredita que os vampiros são reais? Ou eles não são nada mais do que o fruto da imaginação hiperativa de alguém? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Também, nos diga como nós nos saímos com o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para ficar em dia com nossos vídeos futuros.